Bem, a imaturidade das crianças em idade escolar não vem do espaço sideral nem brota da terra. Ela é fruto da convivência com os adultos. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, o Brasil entrou de novo no modo escalafobético, né? Eu estava pensando em fazer o segundo vídeo sobre a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, quando de repente começam a acontecer coisas e a viagem aos Estados Unidos ficou completamente desatualizada em função dos últimos acontecimentos. Em primeiro lugar, houve aquela decisão esdrúxula do Supremo Tribunal Federal, né? Em relação ao Caixa 2, um verdadeiro trem da alegria da corrupção brasileira, né? Então, ficou a impressão depois daquela decisão que o Supremo está como biruta de aeroporto, né? Apontando para qualquer direção a qualquer momento. Ninguém sabe para onde vai a questão institucional e até constitucional com o órgão estabilizador por excelência, que é o Supremo Tribunal, funcionando dessa maneira. O Supremo, do jeito que continua indo, né, vai se tornar um potencializador da insegurança jurídica e das crises institucionais. Ao invés de estar julgando, por exemplo, questões abstratas da Constituição ou interpretação da Constituição para N casos, ao invés de estar julgando querelas entre os estados, questões ou conflitos de interesses interestaduais internos, ou está até analisando tratados internacionais, a sua constitucionalidade, a sua adequação aos interesses do país ou coisa assim, não. O Supremo está parecendo assim uma corte renascentista, um conselho de um príncipe renascentista desses assim, com cada um dos magistrados interessados apenas em salvar a pele de algum amigo ou sócio envolvido em alguma falcatrua. Isso é realmente muito angustiante, muito desmoralizante. Eu espero que o Supremo Tribunal supere essa página o quanto antes. Isso está ficando um horror. A segunda questão, né, diz respeito ao comportamento do presidente da Câmara dos Deputados. Só isso. Rodrigo Maia, né, que teve uma explosão assim injustificada de ira, tipo assim um chilique de primadona, uma coisa assim meio bizarra, né? Por conta de algumas leituras que ele fez nos twitters dos filhos do presidente, ou coisas assim. Foi uma explosão diante das câmeras de televisão, absolutamente patética, indigna do cargo dele, e onde ele expandiu-se em contradições, né? Porque primeiramente ele diz que o presidente deveria se dedicar mais à administração do país e menos ao Twitter, como menosprezando essa atividade de Twitter, né? E no entanto ele joga tudo para cima por conta de algo que ele leu no Twitter, né? Então qual é o problema? É o excesso de desimportância ou o excesso de importância dos Twitters? Eu espero que César Maia diga alguma coisa que faça sentido, e principalmente que faça alguma coisa que faça sentido, porque a entrega do projeto do juiz Sérgio Moro para Marcelo Freixo é simplesmente um deboche, um completo deboche com a seriedade da Câmara, né, da Câmara de Deputados, e com o respeito que merece o povo brasileiro. O Rodrigo Maia, nesse episódio, mostrou toda a sua incapacidade, todo o seu despreparo para estar no cargo que atualmente ocupa. Eu acho que está na hora de pôr a mão na consciência. Isso não pode acontecer assim, dessa maneira, Rodrigo Maia. Não pode ser assim. E curioso também, que me chama a atenção, é a reação do governo nesses episódios, né? O governo mantém-se calmo. As reações do Jair Bolsonaro e do juiz Sérgio Moro foi de calma. Olha, a bola está com vocês podem fazer vocês do Congresso Nacional, né? Podem fazer as mudanças que acharem necessárias, convenientes. É só uma proposta, são propostas que podem ser modificadas. Eles estão absolutamente por cima de toda essa
pequenez, né, de todos esses atos infames do Judiciário e da Câmara dos Deputados, principalmente. Isso, inclusive, isso é interessante porque isso pode ter sido, eu penso assim, né, isso pode até ter sido feito com consciência, não exatamente por acaso, né? Como que essa questão desses twitters, para provocar ou para mostrar para a população o caráter dessa gente que está aí, e com isso isolar ainda mais o Congresso da população, principalmente alguns políticos da população, mostrar quem está a favor, quem está contra o governo, e acabar com esse jogo de sombra, de gato pardo, que sempre aconteceu na política brasileira, onde você nunca sabe de onde vem, não existe ideologia, né? Só existe interesse e tudo mais. Então vamos deixar bem claro qual é o interesse e a ideologia de cada um. Então eu acho que o Bolsonaro está usando uma estratégia parecida com a do Trump. Se tiver que enfrentar um inimigo forte, enfrente no momento que você está numa situação de superioridade ou tem alguma vantagem. E o Bolsonaro, no início do governo, certamente tem a vantagem da popularidade adquirida durante as eleições. O capital político do presidente deve estar maior do que nunca. Ele pode aumentar, é claro, mas no momento está muito alto. Então o momento de comprar essa briga é agora, realmente. E ele vai simplesmente deixar que o Congresso se emaranhe, se destrua por si mesmo, ou se desmoralize por si mesmo, que é o que está acontecendo agora, né? Agora, é uma pena, isso indica que a nossa transição para sermos um país equilibrado e próspero, infelizmente, ainda vai demorar muito, né? Por fim, houve o caso da prisão do ex-presidente Temer, Michel Temer. Com a prisão de Michel Temer, é o segundo presidente oriundo aqui de São Paulo, né? Oriundo, pelo menos, que veio da política aqui de São Paulo, que vai para a cadeia. Acho que os cariocas devem estar começando a nos olhar com uma cara de eu sou você amanhã. Mas há uma outra coisa curiosa no fato de Michel Temer ter se tornado presidente do Brasil, né? É que ele é o primeiro homem nascido em São Paulo, o primeiro homem nascido em São Paulo, que assume a presidência do Brasil depois de 110 anos. Exatamente. O último homem nascido em São Paulo que foi presidente do Brasil foi o Rodrigues Alves, né? Que fez um dos mais brilhantes governos da história da República. Ele terminou o mandato dele em 1906, então, portanto, 110 anos para Michel Temer, que assumiu o posto, por sinal, sem ter concorrido sequer a uma eleição, né? Isso só pode ser sinal de fim de mundo. Sinistro, né? Bom, vamos esperar que seja apenas uma coincidência, né? Mas é bom pôr as barbas de molho, porque a situação do país ainda está muito delicada e os homens que estão em postos chaves nos diversos poderes não estão mostrando estar à altura das funções ou dos cargos que ocupam. Muito obrigado.